partir dessa mensagem você vai entender e interpretar Romanos 8 de uma forma diferente, assim como eu tenho interpretado e lido essa mensagem que eu vou pregar hoje. Já tenho umas 2 semanas ou 3 semanas estudando e lendo, porque quando fala de Romanos 8, nós só pegamos Romanos 8 que fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, e nós não pegamos o que realmente está contido dentro do texto. Amém? Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo ler ele todo, porque ele é bastante extenso, porque nós vamos estudar todo o capítulo, versículo após versículo. Amém? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos que o que ainda não vemos, aguardamos-o pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. E diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele
e de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se você não leu a Bíblia essa semana, você leu hoje. Amém? Nós vamos falar sobre o tema da mensagem: liberdade e plenitude. Se nós voltarmos ao capítulo 7, nós também vamos ler o texto do capítulo 7 de Romanos. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos, não a feche. Se fechar, deixa ela marcada. Amém? Romanos 7, nós vamos começar no 7 e depois passaremos para o 8. No Romanos capítulo 7 fala da agonia de um homem que é o apóstolo Paulo, que ele conhece a vontade de Deus, ele sabe a vontade de Deus, mas ele não consegue cumprir com a vontade de Deus. Já aconteceu isso com você? Você sabe a vontade de Deus, você conhece a vontade de Deus, mas você não consegue cumprir com a vontade de Deus. E há um conflito em Paulo, porque ele é constantemente derrotado pelo pecado que habita nele. Paulo, ele pode, a Bíblia diz que ele faz o que ele não quer e não consegue fazer o que ele quer. Então a gente pode ver em Romanos 7, ele diz assim, sabemos o verso 14, sabemos que a lei é espiritual. Eu vou ver só porque eu marquei por causa do tempo. O verso 19 ao 20 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado habita em mim. Então Paulo, nessa agonia de conhecer a vontade de Deus, ele não fazia o que ele queria, mas ele também não conseguia fazer o que ele queria. E nessa agonia de saber a vontade de Deus e não conseguir cumprir a vontade de Deus, ele descobre que ele é escravo do pecado. Paulo, em Romanos 7, ele descobre que o pecado habita nele. E a gente pode ver que ele termina perguntando a si mesmo. No verso 24 ele termina assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então em Romanos 7, Paulo ele começa a descobrir, ele está explicando aos seus ouvintes que aquilo que ele queria ele não fazia, mas aquilo que ele não queria ele acabava fazendo. E ele descobriu que ele era pecador, ele descobriu que ele era escravo do pecado, ele descobriu que o pecado habitava nele. É por isso que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa boa, mas nós acabamos não conseguindo fazer essa coisa boa e acabamos só fazendo aquilo que não presta e aquilo que muitas vezes se chama pecado. E Paulo ele entendeu isso e ele pergunta a si mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele termina o capítulo 7 fazendo essa pergunta e ele adentra capítulo 8 dizendo: portanto agora já não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Então ele no 7 ele descobre que ele é pecador, ele é escravo do pecado, e no 8 ele já começa dizendo: não há nenhuma condenação. Ele entendeu o sacrifício de Cristo. Então o tema hoje é liberdade e plenitude. Em 6 de janeiro de 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele falou ao Congresso dos Estados Unidos, e nesse discurso que ele falou, ele discursou sobre a situação da guerra na Europa. E Franklin Roosevelt aqui, ele ansiava no discurso dele por um mundo alicerçado em 4 liberdades humanas. Quais eram essas liberdades humanas que Roosevelt declarou no seu discurso? A primeira dela é que ele
eles sonhavam um mundo alicerçado em liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade da miséria e liberdade do medo. Foi isso que ele falou em 1941. E a gente pode ver que Romanos 8 é a declaração da liberdade do cristão, porque no capítulo 8, nesse capítulo 8, Paulo ele declara 4 liberdades espirituais da nossa união com Cristo Jesus. O capítulo 8 é como se fosse o pico do Everest. É como se fosse a carta magna da nossa libertação do domínio do poder do pecado. Porque aqui Paulo ele fala de 4 liberdades da vida cristã. Roosevelt queria liberdades humanas, que é expressão, liberdade de culto, liberdade da miséria e liberdade do medo. Só que em Romanos 8 é a nossa declaração da atitude pecaminosa, da escravidão do pecado. E aqui Paulo ele fala sobre 4 liberdades que está contida em Romanos capítulo 8. Quais são? Nós somos libertos da condenação, que está no verso 1 ao 4. Nós somos libertos da derrota, que está no capítulo 8, versos 5 ao 17. Nós fomos libertos do desencorajamento, que está no 18, verso 18 ao 30. E por fim, nós somos libertos do medo, que está do verso 31 ao 39. E se você prestar atenção, o Espírito Santo ele domina esse capítulo de Romanos capítulo 8, porque aqui o Espírito Santo ele é mencionado 13 vezes. Então o Espírito Santo aqui é falado muitas vezes pelo apóstolo Paulo, no total de 13. E a gente pode ver que é por intermédio do Espírito Santo. Olha para mim, se você entender isso, você vai conseguir vencer aquilo que tem te dominado. Aquela fraqueza que veio algumas vezes eu e você caímos nela. É aquele mal que muitas vezes nos domina, que aflige a nossa alma, que angustia a nossa alma, que nós lutamos e dizemos: Deus, eu preciso mudar, e nós não conseguimos. É por isso que nós temos que prestar bastante atenção. Há 2 ou 3 semanas eu estou relendo esse texto, porque é muito importante. Romanos 8 é como se fosse, os teólogos dizem que é o pico do Everest. É como se for, eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes ele dizendo assim: olha, o livro de Romanos é como se fosse a cordilheira do Himalaia. E Romanos capítulo 8 é como se fosse o pico do Everest. É onde Paulo diz para o povo por que o povo vivia pecando e não conseguia se libertar daquilo, não conseguia parar, não conseguia vencer naquela agonia, naquela dor. O Espírito Santo aqui é mencionado 13 vezes. Por que ele é mencionado 13 vezes? Porque é por intermédio do Espírito Santo que nós vencemos a carne. Não é pela sua força, não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você faz, é por intermédio do Espírito Santo que você vai conseguir vencer a carne. Porque 2 Coríntios capítulo 3, o verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E por que nós temos que ser libertos do poder da carne? Carne se refere às pessoas, aos homens que estão vivendo sob o controle do pecado. E eu tenho certeza absoluta que eu e você, que você tem alguma coisa que te controla, algum pecado, alguma fraqueza que ela é como se fosse uma marionete. É aquele pecado que a gente peca, pede perdão e passa um certo tempo a gente volta a cair nele. Quem nunca? Não é verdade? Então a gente vê que Paulo está declarando aqui a nossa libertação através do Espírito Santo. E quando se fala de carne, fala-se de pessoas, de homens que estão vivendo sob o controle do pecado. Porque Deus decretou a condenação do pecado na carne de Cristo. Nós não andamos mais, não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Se a carne tem te dominado, se a carne tem te controlado, algo está errado, o Espírito não está habitando em você, porque nós não andamos e vivemos segundo a carne. E Paulo aqui nesse Romanos 8, ele está mostrando as bênçãos que eu e você vamos desfrutar, estamos desfrutando através do Espírito Santo de Deus, porque existe uma grande diferença entre
condenação e justificação. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Ele começa dizendo: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a gente vê que condenação é o contrário de justificação. Sabe o que é justificação? Eu já preguei várias vezes sobre isso aqui. Justificação não é o que Deus faz em nós, é o que Deus faz por nós. A justificação ela não acontece no nosso coração. A justificação ela aconteceu no tribunal de Deus. É como se fosse uma declaração jurídica de Deus que acontece no tribunal de Deus. E nessa declaração jurídica da parte de Deus, ela informa no tribunal de Deus que todo que crê em Deus não tem mais culpa sobre ele. O nosso pecado foi colocado na conta de Cristo. Isso é justificação. É como se o Senhor nosso Deus pagasse. Ele pagou a nossa conta. A Bíblia diz que Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. É por isso que nós temos que entender de justificação. Sabe por quê? Porque o diabo ele nos acusa, e ele nos acusa justamente no nosso pecado. Mas quando você entende essa declaração que informa no tribunal de Deus que eu e você não temos mais culpa, porque o Senhor pagou o nosso pecado, porque o Senhor perdoou o nosso pecado, aí nós podemos jogar na cara do inferno inteiro que nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E aqui a gente vê, nós vamos ver, porque fala de liberdade e fala de plenitude. Cadê o povo? Aqui para trás. Nós vamos ver primeiro a liberdade que nós temos em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, porque fala muito da lei. Paulo estava falando aos judeus porque eles queriam viver segundo a lei, eles queriam agradar a Deus segundo a lei, e nós vamos ver aqui que pela lei ninguém consegue agradar a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje, nós somos libertos do julgamento, porque nenhuma condenação, o texto diz, Romanos 8 ele deixa claro, eu já citei isso aqui, ele deixa claro que já não há nenhuma condenação, e a base para essa expressão, já não há nenhuma condenação, está na expressão em Cristo. Então a gente vê que em Adão, todos nós fomos condenados, você sabia disso? A Bíblia diz que há o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro era Cristo, o primeiro era Adão, esposo de Eva, e veio Jesus, que era o segundo Adão. E a gente pode ver que em Adão, lá em Gênesis capítulo 3, nós fomos condenados, mas em Cristo não há nenhuma condenação. Por que nós fomos condenados? 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então com Adão, por causa do pecado dele, veio a condenação, mas com Cristo veio a libertação. Por isso que Paulo ele pergunta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, do pecado e da morte? Aí ele começa Romanos 8 dizendo: portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto aqui ele não diz que não há nenhum erro em mim e você, que não há nenhum fracasso, que não há nenhum pecado, porque nós pecamos, somos pecadores. Se você olhar na Bíblia, Adão pecou, Abraão mentiu sobre a sua esposa, Pedro negou Jesus. Se você olhar, Davi cometeu adultério, ele adulterou. Mas a gente pode ver que esses homens, eles sofreram as consequências do pecado, mas eles não sofreram a condenação por causa do pecado. É isso que nós temos que entender, que se nós vivermos pecando, as consequências virão, porque todos os pecados que nós cometemos, eles vão ter uma consequência. Plantar a carne, da carne vai colher, de Deus ninguém vai zombar, é o que diz Gálatas capítulo 6. Mas aqui ele está dizendo que esses homens, eles sofreram as consequências, mas não a condenação. E Deus ele fez o que a lei não podia fazer, sabe por quê? Porque a lei ela receitava um tipo de vida para homens que estavam na carne, e ninguém conseguia seguir a lei mosaica, ninguém conseguia, porque ninguém conseguiria preencher todos os termos
que estava, que Deus exigia, porque a lei condenava. Se alguém não seguisse a lei de Deus à risca, ele era condenado. Os cristãos, eu e você, nós temos uma nova relação com a lei. Por isso nós não podemos ser condenados. Por quê? A lei condena, mas Cristo justifica. Cristo salva. A lei condenava. É por isso que era necessário a vida, o nascimento e a morte de Cristo, porque a lei estava condenando. Por que ela condenava? Porque ninguém conseguiu obedecer à risca a lei de Deus. Então Jesus, ele nos inocenta, porque nós cremos nele. Então a gente pode ver que a lei, ela apresenta o nosso pecado, mas ela não pode salvar. Aí você pode dizer, então a lei é má. Romanos capítulo 7, verso 12 diz que a lei é boa, ela é santa e pura, mas nós somos pecadores. Então nós não conseguiríamos, o homem não conseguia cumprir a lei de Deus pelo fato dele ser escravo do pecado, pelo fato dele nascer em pecado. Quem é pai e mãe aqui nunca ensinou o seu filho a fazer o mal? Ensinou? Mas com certeza absoluta o seu filho ou a sua filha algum dia te desobedeceu e fez alguma coisa que não podia ser feita. Por quê? Porque há em nós, na nossa natureza humana, terrena, adâmica, pecadora, escrava do pecado, é algo que nos afasta de Deus. É por isso que nós temos que viver pelo Espírito e não pela carne. Então a lei, nós temos que entender que ela é como um raio-x. A lei, ela identifica o problema, mas ela não resolve o problema. A lei só mostrava para o homem que o homem era pecador, mas ela não resolvia o problema, porque a lei não salvava. A lei era como um raio-x, era como um prumo. A lei, ela só mostrava, ela só identificava o problema, ela não resolvia o problema. E hoje, infelizmente, tem crente e tem igreja que está querendo viver na época da lei e não na época da graça. Então a lei, ela nos faz conscientes da nossa necessidade. Romanos 7,7 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, Paulo responde. De fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela nos mostra que somos pecadores. Quando você olha para a lei, ela está mostrando para você que você é pecador. Mas infelizmente ela só mostrava o pecado, ela não resolvia o problema do pecado. É por isso que Paulo está dizendo, já não há nenhuma condenação. E essa expressão, ela é enfática, a base dela está na expressão em Cristo. Paulo não diz assim, é na sua força que não vai haver condenação, é no seu dinheiro que não vai haver condenação. Não, ele está dizendo, portanto, os que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação. Então, um grande escritor, D.L. Moody, ele disse assim: a lei me diz quão torto eu sou, a graça vem e me endireita. Vou ler de novo. A lei me diz o quão torto eu sou, a graça vem e me endireita. Porque a lei só mostrava o problema, ela não tinha o poder de resolver o problema que era a salvação. Amém? Entendeu? Quando alguém te perguntar o que é lei, se você ler de Gênesis a Apocalipse, amém? E Paulo aqui, ele faz 3 declarações sobre o cristão e a lei, que juntas se resumem em nenhuma condenação. Primeiro, o verso 2. Quem não gosta de estudar a Bíblia vai dormir. E hoje eu vou estudar a Bíblia. Verso 2: a lei não tem direito algum sobre nós, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a lei não tem direito algum sobre nós, porque em Adão nós estávamos condenados. Como eu disse, Cristo nos justificou, e por Adão ter pecado, toda a humanidade pecou. Parece ser injusto, né? O Adão lá comete um erro lá atrás com a sua esposa Eva, e toda a humanidade peca, mas é assim que Deus quer. Então Adão pecou, e toda a humanidade pecou.
Porque Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos condenados. Sabe por que estávamos condenados? Porque o salário do pecado é a morte. Só que Cristo veio e levou sobre si a nossa culpa, Ele morreu a nossa morte, e Cristo cumpre a lei em nosso lugar. Sabe por que Ele cumpriu a lei em nosso lugar? Porque Ele levou sobre si a maldição da lei. Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, através de Cristo nós fomos libertos do pecado e da morte. Nós temos vida, nós estamos livres da condenação. E o irmão passando mensagem na hora do culto, é porque não está na igreja. Porque quem passa mensagem na hora do culto é porque não está na igreja, não é verdade? No WhatsApp, não é? Se ele é crente e passa mensagem na hora do culto é porque ele não foi para a igreja no pleno domingo. Você não concorda comigo? Amém? Está usando a liberdade que Cristo dá através do Espírito para libertinar. Amém? Mas vamos voltar à mensagem que é que nos interessa aqui. Então Jesus, Ele cumpriu a lei, porque Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então nós temos vida no Espírito Santo de Deus. A lei não tem jurisdição sobre nós, a lei não tem direito algum sobre mim e sobre você. Amém? Porque nós fomos libertos da lei. Outra orientação que o apóstolo Paulo diz, no verso 3: a lei não pode condenar. Porque, verso 3, acompanha aí. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Aí já pulou para o 4. Então Cristo, a lei não condena mais você. Diz amém. Amém. Porque a lei ela só condenava, ela não salvava. Mas com Cristo ela não condena mais, porque Cristo já sofreu a nossa condenação. Cristo ele veio, a lei veio para salvar, não pode salvar, ela apenas condena. E Jesus veio para fazer o que a lei não era capaz de fazer. Sabe por quê? Porque a lei determinava que uma pessoa não podia ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. E por nós estarmos em Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar, nós temos que entender que Ele não nos condenará. Isso é certeza da salvação. Se quando alguém te perguntar, você vai para o céu? Você pode afirmar que vai para o céu. Porque você não vai ser condenado, porque você não vive segundo a carne, você vive segundo o Espírito. Amém? Amém. Outra coisa que Paulo diz aqui em Romanos 8, ele diz: a lei não pode mais nos controlar. O verso 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei ela não produz santidade, ela condena por causa do pecado, mas nós somos libertos da condenação pelo poder do Espírito, somos libertos do poder do pecado através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender a não ser legalista. Não seja legalista. Sabe o que é legalismo? O legalista ele tenta obedecer a Deus com as suas próprias forças. O legalismo ensina que o homem tem que obedecer certas observâncias e regulamentações para que possa alcançar o favor divino. O legalismo ele diz assim: obedeça essa regra e você está salvo. Você já viu isso em igreja? Já viu? Vou te mostrar.